Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, a paixão. A paixão é um sentimento intenso que nos move, que nos motiva, que nos faz querer realizar os nossos sonhos e os planos de Deus para as nossas vidas. A paixão é uma força poderosa que pode nos fazer mais entusiasmados e dedicados em tudo o que fazemos. Mas, como saber se a nossa paixão é saudável ou não? Como saber se a nossa paixão está de acordo com a vontade de Deus ou não? Como saber se a nossa paixão nos aproxima ou nos afasta de Deus? Para responder a essas perguntas, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Vamos ler juntos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse versículo nos ensina que a nossa paixão deve ser direcionada para Deus, e não para as coisas deste mundo. A nossa paixão deve ser uma forma de adorar a Deus, de servir a Deus, de glorificar a Deus. A nossa paixão deve ser uma expressão do nosso amor por Deus. Mas, como fazer isso na prática? Como viver uma paixão que agrada a Deus? Eu quero te dar 3 dicas simples, mas poderosas, que vão te ajudar a ter uma paixão que te faz mais entusiasmado e dedicado, e que te leva mais perto de Deus. Vamos lá! 1. Descubra o seu propósito. Deus te criou com um propósito, com um chamado, com um domingo. Ele te deu talentos, habilidades, interesses, que são únicos e especiais. Ele te fez à sua imagem e semelhança, e te deu uma missão neste mundo. Você precisa descobrir qual é o seu propósito, qual é a razão da sua existência, qual é o plano de Deus para a sua vida. E, para isso, você precisa buscar a Deus em oração, em meditação, em leitura da palavra. Você precisa pedir a Deus que te revele o seu propósito, que te oriente, que te confirme. Você precisa estar atento aos sinais, às oportunidades, às portas que Deus abre para você. Você precisa experimentar, arriscar, ousar, sair da sua zona de conforto. Você precisa encontrar o seu propósito, e se apaixonar por ele. Por exemplo, eu descobri o meu propósito quando eu tinha 15 anos, e fui convidado para participar de um grupo de jovens na minha igreja. Lá, eu conheci pessoas que me incentivaram, que me apoiaram, que me desafiaram a usar os meus dons para o reino de Deus. Eu descobri que eu tinha o dom da comunicação, da escrita, da oratória, e que eu podia usar esses dons para compartilhar o Evangelho, para ensinar a palavra, para inspirar outras pessoas. Eu me apaixonei pelo meu propósito, e desde então, eu não parei de buscar a Deus, de estudar a Bíblia, de criar conteúdos que possam edificar, que possam transformar, que possam abençoar a vida de quem me ouve, de quem me lê, de quem me segue. E você, já descobriu o seu propósito? Como você descobriu? Como você se apaixonou pelo seu propósito? 2. Dedique-se ao seu propósito. Depois que você descobrir o seu propósito, você precisa se dedicar a ele. Você precisa investir tempo, energia, recursos, no seu propósito. Você precisa se aperfeiçoar, se capacitar, se qualificar, no seu propósito. Você precisa trabalhar, estudar, praticar, no seu propósito. Você precisa se esforçar, se empenhar, se comprometer, com o seu propósito. Você precisa fazer o seu melhor, dar o seu máximo, superar os seus limites, no seu propósito. Você precisa se dedicar ao seu propósito, e se entusiasmar por ele. Por exemplo, eu me dedico ao meu propósito todos os dias, sem exceção. Eu acordo cedo, faço a minha devocional, oro, medito, leio a Bíblia. Eu planejo o meu dia, as minhas atividades, os meus projetos, os meus conteúdos. Eu trabalho, eu estudo, eu pratico, eu crio, eu compartilho, eu ensino, eu aprendo. Eu me desafio, eu me supero, eu me renovo, eu me alegro, eu me gratifico. Eu faço tudo isso com paixão, com entusiasmo, com dedicação, porque eu sei que o meu propósito é maior do que eu, é maior do que as minhas dificuldades,
é maior do que as minhas limitações. Eu sei que o meu propósito é de Deus, é para Deus, é com Deus. E você, se dedica ao seu propósito? Como você se dedica? Como você se entusiasma pelo seu propósito? 3. Ofereça o seu propósito a Deus. Por fim, você precisa oferecer o seu propósito a Deus. Você precisa reconhecer que o seu propósito é um dom de Deus, e não um mérito seu. Você precisa agradecer a Deus pelo seu propósito, e não se orgulhar dele. Você precisa honrar a Deus com o seu propósito, e não se vangloriar dele. Você precisa usar o seu propósito para abençoar outras pessoas, e não para explorá-las. Você precisa compartilhar o seu propósito com o mundo, e não escondê-lo. Você precisa oferecer o seu propósito a Deus, e se dedicar a ele. Por exemplo, eu ofereço o meu propósito a Deus todos os dias, em todas as coisas. Eu reconheço que o meu propósito é um presente de Deus, e não um resultado do meu esforço, da minha inteligência, da minha habilidade. Eu agradeço a Deus pelo meu propósito, e não me glorio dele, nem me comparo com os outros, nem me acho melhor do que ninguém. Eu honro a Deus com o meu propósito, e não me esqueço de quem é a fonte, de quem é o autor, de quem é o dono, do meu propósito. Eu uso o meu propósito para abençoar outras pessoas, e não para me aproveitar delas, nem para manipulá-las, nem para enganá-las. Eu compartilho o meu propósito com o mundo, e não o guardo para mim, nem o escondo por medo, nem o nego por vergonha. Eu ofereço o meu propósito a Deus, e me dedico a ele. E você, oferece o seu propósito a Deus? Como você oferece? Como você se dedica a ele? Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que essas dicas tenham te ajudado a entender como a paixão pode te fazer mais entusiasmado e dedicado, e como você pode viver uma paixão que agrada a Deus. Lembre-se, a paixão é um dom de Deus, mas também uma responsabilidade nossa. Nós precisamos cuidar da nossa paixão, alimentá-la, cultivá-la e usá-la para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te encha de paixão. Fique com Deus. Amém.